Mas enfim, para quem está entrando agora, eu vou estar passando. Eu trabalho com a radiestesia, então a radiestesia a gente procura a causa raiz daquilo que está atrapalhando a pessoa. E no caso, eu vou estar mostrando aqui o passo a passo de biômetros que a gente usa, desculpa, gráficos que a gente usa na radiestesia. Oi, Thalita. Oi, Vanessa. Bom, eu sei que é domingo, né? Praticamente 1 hora da tarde aí no domingo. O pessoal escolheu um horário bem estranho para fazer uma live, mas tá, né? A gente tá aqui. E eu sei que vocês têm uma correria aí, então eu vou falar já de início quais os gráficos que eu usei para estar manifestando, né? Que a Carol Capel repostou meu vídeo, fui selecionada para o evento da MLS em São Paulo e também fui convidada para fazer uma parceria com o DJ. Então eu vou mostrar para vocês os gráficos que eu utilizei. Então quem quer sair da live já logo de cara pode sair que daí você já sabe os gráficos para usar, mas aí depois eu vou mostrar como que eu utilizei eles, tá? Então, para a gente começar, eu utilizei o Aspiral Cosme. Espiral Cosme, porque esse gráfico aqui, ele vai fazer aquele movimento. Depois disso, eu utilizei o Sorte e Sucesso, que esse gráfico aqui, como o próprio nome já diz, trabalha muito essa questão de sorte, de sucesso. Depois, eu usei o pentáculo choque de retorno, porque esse gráfico aqui é para limpar toda e qualquer maldição, mal olhado. Às vezes a gente traz as maldições, né, de família já herdadas que a gente fala. E daí depois eu trabalhei aqui com o Vesica Pisces, que esse gráfico aqui também é excelente para atrair tudo aquilo que a gente deseja. Depois eu utilizei o Fiat Lux, porque o Fiat Lux é o que vai expandir a nossa consciência, porque as oportunidades chegam e a gente não vê como oportunidades. Então, por isso o Fiat Lux. Depois eu utilizei o gráfico Alegria de Viver, que esse gráfico aqui depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vamos dizer assim, ativa esse gráfico, porque ele é diferente dos outros gráficos, tá? Enfim, bom, já que eu mostrei isso tudo aqui, então quem quer sair já sai correndo, porque eu já mostrei os gráficos que vocês vão utilizar, mas agora eu vou contar para vocês, né, o comando e o testemunho. O testemunho aqui é o nosso nome, né? Para quem não sabe, nosso nome e data de nascimento. Se você não tiver, você não souber ainda, porque quando a gente faz um testemunho, que a gente chama, né, que é a nossa identidade energética, nome completo, data de nascimento, ou pode ser a foto. Quando a gente usa esse daqui, a gente precisa validar ele nesse gráfico que se chama decágono. Então, você vai colocar aqui e você vai pendular o tempo que ele precisa ficar para ele ficar ativo. Se você não sabe, deixa a foto, usa a foto, problema resolvido. Depois disso, o comando eu não sei se vai ficar invertido aí, mas é manifestação de novas oportunidades e caminhos. Então, é esse comando aqui. Acho que sai invertido para vocês, né? Esse comando aqui. Manifestação de novas oportunidades e caminhos, tá? Para quem não sabe, também você precisa validar esse comando no decágono, tá? Então, você vai colocar aqui e pendular novamente o tempo que ele precisa ficar. Se você não sabe pendular, deixa ele aqui por meia hora. É mais do que suficiente para estar validando esse comando aqui. Depois que você validou o testemunho e o comando, aí você vai colocar, vai pegar os gráficos, né? Oi, Adri. Oi, Helga. Acho que fala seu nome. Vanessa, Thalita. Vocês aí, meninos, meninos. Então, primeiro, a gente vai começar com a espiral cósmica. O espiral cósmica, esse gráfico aqui, ele vai estar abrindo caminhos para novas oportunidades, novos clientes, né? Então, tudo aquilo que você deseja abrir portas para. Então, você usa esse gráfico aqui. Você vai colocar esse gráfico, sempre a parte de cima aqui vai estar apontada para o norte. Então, no meu caso, o norte é para lá. Então, você vai deixar ele em cima de um cômodo, o que for, vai colocar
o seu testemunho depois de validado, ou então a foto, Camila. E depois você vai colocar o testemunho, ou desculpa, o comando. Então, para a Camila que está chegando agora, manifestação de novas oportunidades e caminhos é o comando. Depois de validado no decágono, você coloca o testemunho e o comando aqui e você vai pendular o tempo necessário. Não sabe pendular? Deixa ali por 7 dias, tá? Vai funcionar tranquilo. Depois que você fez isso, você vai fazer a mesma coisa, né? Lembrando que é a espiral cósmica, sorte e sucesso, é o pentáculo, choque de retorno. E no Vesca-Pisces, esse Vesca-Pisces aqui é diferente, tá? Porque ele é um gráfico aqui diferentão, então ele vai ser de lado. Então ele tem essas duas partezinhas aqui. Um lado vai o testemunho e do outro lado vai o comando. Então ele vai ficar assim, né? Você lembrando que você pode sim estar usando pirâmides, né? Você pode usar pirâmides aqui ou cristais, né? Também tem uma pirâmide de cristal aqui, não precisa ser todos, tá? É só um deles. Uma pirâmide de cristal, ou você pendula para ver qual cristal que você pode utilizar, tá? Então é dessa forma que você utiliza. Aline, como que eu faço para nortear, né? Porque você precisa virar para o norte. Ele não tem qual que é abaixo, qual que é cima, mas enfim, essas duas bolas aqui, ó, né? Essa parte aqui tem que ficar apontada para o norte. Por que para o norte? Porque se ele não ficar para o norte, ele vai funcionar igual, tá? Só que ele vai funcionar mais lento, tá? É como se a energia dele tivesse mais fraca ali. Então, por isso que a gente aponta para o norte. Depois disso, esse contáculo aqui, não necessariamente você precisa colocar, mas como queira ou não queira, tem a energia da inveja, tem a energia de, às vezes, mal olhado, como eu falei, maldições familiares. Então, esse gráfico aqui vai estar trabalhando isso. Então, por isso que eu utilizei ele também. No meu caso, o pêndulo mostrou 3 dias, mas se você quiser deixar por mais tempo, pode deixar, não tem problema nenhum. O sorte e sucesso, gente, eu uso ele, na verdade, o ano inteiro. Eu uso ele 2 vezes por semana, eu monto ele com o meu testemunho, apenas o testemunho, e deixo ele por 24 horas montado. Depois eu vou lá e desmonto. Dali um dia eu vou lá, monto ele novamente, desmonto. Então, para quê? Para ele expandir a sua consciência. Então, esses dois gráficos que você monta sempre, tá? Esse aqui e esse aqui junto, porque ele expande a sua consciência. Eu vou falar para vocês, né, como que foi o caso da Carol Capel, como que ela foi repostar o meu vídeo, como que eu ganhei, né? Fui selecionada entre as 200 pessoas para ganhar o ingresso da MLS, que depois eu falo o que que é, caso as pessoas não saibam. Então eu sempre deixo eles, mas nesse caso eu montei ele com o testemunho e com o comando, tá? Os dois, tanto esse aqui quanto esse. E o espiral cósmica que eu já falei. Aí vem a cerejinha do bolo que eu falo também, é esse gráfico aqui, que ele se chama Alegria de Viver. Muitas pessoas vão simplesmente colocam o comando aqui, né, o testemunho, desculpa, e pendulam. Qual gráfico, porque ele é cheio de palavrinhas aqui, né? Quem já é da radiestesia já sabe, mas ele tem um monte de palavras aqui em volta, né? Aí, por exemplo, tem calma, cura, ajuda, boas ideias, memória, magnetismo, abundância, enfim. Quando você coloca o seu testemunho aqui, você vai pendular e ver o que que precisa para mim hoje. Normalmente ele cai uma média de 5 coisas. Por exemplo, aqui, relações. Tá, aí eu coloco eu não tenho aqui, mas tá, vamos supor, coloca um cristal ali. Aí você pendula até ele dar a última coisa. Quando ele encerrou a última, o que que eu faço? Eu pendulo aqui em cima da palavra, né? E eu fico girando o pêndulo até ele parar. Por quê? Porque eu estou se conectando com essa energia, no meu caso aqui é relações, até ele parar. Quando ele parar, você vai trazer e pendular em cima do seu testemunho. Por quê? Você está pegando a energia daqui e trazendo para você.
Depois que você fez isso para todas as coisas aqui, não precisa você deixar ele montado, tá? Ele já está, vamos dizer assim, concluído. Mas eu gosto de pendular aqui, né? Puxar a energia daqui, trazer para mim e deixar ele montado por no mínimo 1 hora, tá? Mas não tem necessidade, mas eu prefiro, tá? Então, faz isso para todas as palavras que aparecer. Normalmente é de 3 a 5 palavras, tá? Então, essa aqui também eu super aconselho fazer pelo menos uma vez por semana, tá? Esse aqui é maravilhoso. Enfim, foram esses gráficos, né, que eu utilizei. Mais uma vez, recapitulando, a alegria de viver, o Verse Capices, o choque de retorno, sorte e sucesso, espiral cósmica e o Fiat Lux. Então, foram esses gráficos que eu utilizei com o comando manifestação de novas oportunidades e caminhos, tá? E com testemunho. Então, foi super, super simples. Eu sei que é domingo aí, eu não quero ficar atrapalhando vocês, mas enfim, só para vocês entenderem como que a radiestesia funciona, porque as pessoas acham que é milagre. Eu já teve clientes que chegou e falou assim: Nossa, eu quero vender um apartamento, então você faz hoje, de semana que vem eu tô com dinheiro no bolso. Também não é assim, tá, gente? A gente vai limpando camadas. Então, como eu já venho me trabalhando há 3 anos, as coisas acontecem realmente de uma forma mais rápida. Hoje acontece de uma forma mais rápida. Mas por quê? Porque eu tô com meus chakras alinhados, eu estou com minha aura protegida, eu faço a harmonização do meu ambiente sempre. Então, é um conjunto de coisas, porque não adianta nada eu vir aqui fazer esse protocolo aqui de manifestação, mas se eu não estou preparada, se o meu campo energético não está preparado para isso. Então, por isso é importante estar com chakras alinhados, aura, ambiente e enfim. Aí, quando você monta esse tratamento, por exemplo, eu fiz um comentário na postagem da Carol Capel falando da música dela. Aí eu coloquei lá, nossa, vamos pendular a frequência dessa música, porque todas as músicas, para quem não sabe, têm frequências. E aquela frequência que você está ouvindo vai vir para o teu inconsciente, seja ela boa ou ruim, você queira ou não queira, ouviu, vai vir. E ela comentou lá, faz um vídeo e me marca. Eu poderia ter deixado aquilo passar, né? Porque eu havia montado esse protocolo fazer questões de horas. Eu postei lá, né? Fiz um carrossel mostrando, fazia questão de acho que 1 hora, 2 horas, não lembro exatamente. E ela fez, eu fiz esse comentário, ela me respondeu, poderia ter acabado por aí. Mas não, eu falei assim, vou fazer, né? Fiz o vídeo, era noite, era 8 horas da noite para mim, então aí no Brasil tinha passado as 10 horas. Fiz o vídeo, marquei, mas eu pensei, vai ficar por aí, ela não vai repostar o meu vídeo. Não, ela repostou e ainda fez um react, e isso atraiu muito mais pessoas, né? Porque não me conheciam. Através desse trabalho, através dessa repostagem, eles vieram até mim. Com isso, eu também recebi um convite de uma parceria com um DJ. Gente, eu não sou cantora, se eu começar a cantar aqui, eu atropelo tudo da sala. Mas eu aceitei aquela oportunidade e eu escrevi a letra da música e ele, com o AI, of course, né? Obviamente, com o AI, ele criou a música em vários ritmos e agora a gente vai estar colocando, acredito que já nessa semana que vem já vai estar em todas as plataformas e é uma letra assim que vibra de 500 a 600 Hz. Eu achei interessante, vou fazer um vídeo sobre isso, porque o ritmo da música também alterou a frequência, tá? Então, esse protocolo aqui. Então, eu ganhei, né, mais visualização, a Carol repostar meu vídeo, ganhei o convite dessa parceria e também eu ganhei um ingresso para o evento da MLS. Para quem não sabe o que é MLS, é Mentoring League Society. É só os grandes nomes dos business, dos negócios do Brasil, como o Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp, o o JJ, que a gente fala, o Caio Carneiro, o dono da Cacau Show, enfim, só os grandes nomes que estão nessa Mentoring League Society, e eles vão ter um evento no, gente, é no estádio do Palmeiras, mas agora parece que é Nubank o nome, e vai ser no dia 16 de agosto,
e é um evento fechado, somente para os convidados, mas ele está sorteando 200 ingressos para estarem lá. E eu fui uma das selecionadas. Eu e meu marido, a gente foi selecionado, então a gente está voltando para o Brasil mês que vem, mas especialmente só para isso, a gente chega no sábado e já volta na segunda-feira. Então, enfim, esse protocolo super simples, né? Qualquer pessoa pode fazer, você conhecendo ou não a radiestesia, você pode fazer esse protocolo e estar aberto para as oportunidades. Por quê? Por exemplo, esse ingresso, eu podia pensar, nossa, é muita gente, eu não vou ganhar, né? E nem ter me inscrito. Não, eu fui lá e me inscrevi e ganhei, né? O da Carol, ela comentou, marca, faz, me posta. Se eu não tivesse feito, nada ia acontecer. Então, eu sempre falo, a radiestesia é o combustível, mas se você não se mexer, nada vai acontecer, tá? Então, foi esse protocolo super simples. Eu sei que algumas pessoas acabaram de chegar, então, para quem quiser, né, sair, já pode sair. Gratidão a vocês que estiveram aqui, né, me acompanhando. Eu vou mostrar os gráficos que eu usei novamente e o testemunho, o comando, desculpa, para vocês saberem, né, o qual que eu usei, caso você, né, vocês tenham chegado atrasado. Mas gratidão mesmo por vocês estarem aqui. E vou mostrar mais novamente só para quem chegou agora, tá? Então, eu utilizei o Fiat Lux, que esse gráfico aqui é para expandir nossa consciência, né? Então, Fiat Lux. Aí foi o Espiral Cósmica, tá? Esse gráfico aqui. Aí foi o sorte e sucesso, como o próprio nome já diz, né? Para atrair sorte, para atrair sucesso. O Verse Capices, né? Que você coloca o testemunho e o comando, que também, né? É para atrair aquilo, para juntar aquilo que você quer. O Alegria de Viver, mas lembrando que você pendula, né? Traz o que você quer, né? O que o pêndulo mostrou, e depois traz para você. Então, pendula a energia aqui. Não é apenas montar o gráfico. E esses foram os gráficos que eu utilizei, né, para que essas manifestações aconteçam. E eu acredito que tem mais coisas vindo por aí, mas ainda não estão concretizadas. Então, quando se concretizar, eu volto aqui para falar. Tá bom? Gratidão, espero que não ficou muito longa, né? Porque tem que ser um negócio curto e grosso. Não fica enrolando demais. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, me manda mensagem no meu privado. Tem uma rede social que eu vejo muito mais, né, rápido do que a outra, mas qualquer coisa, tem o meu WhatsApp lá na minha bio. Me manda uma mensagem no WhatsApp, que é onde eu respondo mais rápido, tá bom? Um beijo, obrigada para vocês e tenham um excelente domingo.